Olá! Sabe, o mundo das fintechs é uma loucura, né? É uma corrida constante entre a inovação, que facilita a nossa vida, e a vulnerabilidade. De um lado, tem toda essa agilidade. Do outro, cada serviço novo é uma nova porta que pode ser arrombada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um caso que chacoalhou o sistema financeiro para entender bem essa batalha. Para começar, quero mostrar um número. Olhando rápido, parece até erro de digitação. Sério, 430%. O que será que cresceu tanto e tão rápido assim? Pois é, a resposta é basicamente o pesadelo de qualquer especialista em segurança digital. Esse número absurdo representa o aumento de ataques à cadeia de suprimentos. Pensa assim, o perigo não é mais só o ladrão tentando arrombar a porta da frente. Agora, ele entra pela porta dos fundos, disfarçado de um parceiro, de um fornecedor, de um software que todo mundo confia. De repente, todo o ecossistema digital vira um verdadeiro campo minado. E tem uma frase que o pessoal de segurança sempre fala: se funcionou no Brasil, funciona no resto do mundo. Isso mostra por que o caso que a gente vai analisar hoje é tão, mas tão importante. O Brasil, com nosso sistema de pagamento super avançado, acabou virando uma espécie de laboratório para o mundo todo. Então, o que acontece por aqui ecoa lá fora. Então vamos entrar nesse campo de batalha moderno. É um lugar onde as armas não são balas, são linhas de código. Os alvos são os nossos dados, e as trincheiras são os firewalls. É uma guerra totalmente silenciosa, mas que deixa um rastro de prejuízos milionários. E olha, os números dessa guerra são de assustar. Dá uma olhada nesse gráfico. A primeira barra ali, ataques de ransomware subiram 95%. 95%. A segunda, 43% das fintechs, quase metade, já foram invadidas. E o prejuízo médio de cada invasão dessas? Mais de 6 milhões de dólares. A gente começa a ter uma ideia do tamanho do estrago. Mas sabe, números são frios, né? São meio abstratos, então vamos deixar as estatísticas de lado um pouco e mergulhar numa história real. A história de um roubo digital que beirou a marca de R$1 bilhão. Chegou a hora de dissecar esse golpe. A gente vai entender a anatomia do ataque, sabe? Peça por peça, como os criminosos conseguiram encontrar uma brecha no nosso sistema de pagamentos para aplicar um dos maiores golpes digitais que a gente já viu por aqui. E aqui já vem a primeira surpresa. Muita gente achou que o alvo tinha sido o Banco Central, mas não foi. O ponto fraco, a porta de entrada, foi um fornecedor de software, uma empresa chamada CM Software. Pensa nela como a espinha dorsal de vários bancos. Então, uma falha ali não é só uma rachadurinhazinha na parede, é um problema na fundação do prédio todo. Essa linha do tempo aqui é impressionante. Ela mostra a velocidade do ataque contra a lentidão da resposta. Olha só, às 4 da manhã, uma transferência gigantesca de Pix já tinha acontecido, mas a notícia só saiu no outro dia, e uma nota oficial só 2 dias depois. No mundo digital, horas são uma eternidade. O estrago já estava feito. Ok, a gente já viu o que aconteceu, mas como? Como isso foi possível? E a resposta, como em tantos outros casos, não está numa falha super complexa de tecnologia. A porta de entrada foi uma pessoa, o fator humano. Agora, dá uma olhada nesse número. R$15 mil. Pode parecer pouco, o preço de um carro bem usado. Mas, nesse caso, R$15 mil foi digamos, o investimento inicial para começar um roubo de quase R$1 bilhão. É isso mesmo. Segundo a investigação, foi isso que pagaram para um funcionário de TI, um cara júnior, em troca das senhas de acesso dele. Pensa só, um investimento minúsculo para um retorno bilionário. É assustador ver o estrago que uma brecha tão barata pode causar. E o detalhe que vem agora é de filme. A abordagem não foi por e-mail, não foi um link suspeito, foi cara a cara. Pessoal, uma conversa num bar perto da casa do funcionário. É a tal da engenharia social na sua forma mais pura e mais perigosa. Transformar uma pessoa comum na chave que abriu o cofre. Beleza, então a porta estava aberta, graças ao fator humano. Mas os criminosos precisavam de mais. Precisavam de uma ferramenta para tomar o controle de tudo. E aí que entra a falha técnica. E é entendendo essa falha que a gente vai ver como uma nova defesa está sendo criada para que isso nunca mais aconteça. Essa ferramenta tem o nome técnico Execução Remota de Código, ou RCE. Mas, para ficar fácil, imagina que o ladrão não recebeu só a chave da casa. Ele recebeu o controle do alarme, das câmeras, das trancas, de tudo. Ele pode fazer o que quiser, de onde ele estiver. Isso é uma vulnerabilidade RCE. Então, vamos juntar as peças. A senha comprada foi a chave que abriu a porta.
Mas foi essa falha RCE, num sistema chamado ActiveMQ, que deu a chave mestra para os caras. Com ela, eles podiam dar ordens para o sistema como se fossem o dono. E foi o que eles fizeram. E essa comparação aqui mostra bem a virada de chave. De um lado, a segurança do passado, reativa, lenta, manual, que só age depois que o estrago já foi feito, como a gente viu nesse caso. Do outro, a proposta de um guardião com inteligência artificial, proativo. Ele detecta a anomalia na hora, gera alertas na hora e pode neutralizar a ameaça antes que o dinheiro suma. Tá, mas como é que se constrói um guardião desses? A resposta não é só botar um muro mais alto, um firewall mais forte. A solução é uma arquitetura de dados totalmente nova. Uma estrutura feita para pensar e agir na velocidade das máquinas, e não na nossa, que é muito mais lenta. O primeiro passo é ser um bom detetive. O sistema começa juntando todas as pistas possíveis. Ele puxa dados de tudo que é lugar, de APIs, de planilhas, de onde for. E aí ele organiza tudo isso. O objetivo é ter um mapa completo e confiável da situação, sabe? Uma fonte única da verdade. O segundo passo é guardar essas informações de um jeito inteligente. Não é só jogar tudo numa gaveta. Os fatos brutos, tipo quem pagou quanto e quando, vão para um banco de dados normal. Mas o pulo do gato está no outro tipo de armazenamento, um banco de vetores. É lá que ficam as conexões, os contextos, as relações escondidas entre os dados. É ali que a IA consegue ver o que a gente não vê. E agora vem a parte genial, com a técnica chamada RAG. A IA age como um super detetive. Ela não olha só a lista de fatos. Ela vai lá no banco de conexões para entender o contexto todo. Cruzando essas duas informações, ela não descobre só o que aconteceu. Ela começa a entender o porquê, ela monta o quebra-cabeça inteiro. E, por fim, a gente tem o agente inteligente. Ele é o guarda na torre de vigia 24 horas por dia. Com base em toda essa análise, ele fica de olho no fluxo de dados. Se ele percebe qualquer padrão estranho, qualquer coisa que pareça com uma fraude, puf, ele dispara um alerta na hora. Um alerta completo, detalhado, a ação é instantânea. No fim das contas, a conclusão é uma só e é bem clara. A segurança na velocidade humana já era. Simplesmente não dá mais. Para lutar contra um crime que acontece em milissegundos, a defesa precisa ser uma IA que pensa e age na mesma velocidade, ou de preferência ainda mais rápido. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente ficar pensando. Num mundo onde um roubo bilionário pode começar com R$15.000 e algumas linhas de código, o que significa justiça? E como vai ser a polícia do futuro, que investiga crimes que são só código? É uma questão que, por enquanto, não tem resposta.